Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Café Empreendedor, episódio que é o número 318. Olha só, e hoje a gente vai falar sobre partnership, né? O nosso poderoso vem lá das Safras e Cifras, mas antes de entrar no nosso bate-papo, vamos lembrar, é claro, aqui no Café Empreendedor, nós falamos para Sicredi, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a agência Arcona, marketing de resultado. Acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. E também pelo café nós falamos para VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica de pessoas, além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Érica Martins do @Leituras de Negócios e o Vinícius Giusti, que não está conosco hoje aqui, porque tá o quê? Tá aumentando o PIB do Brasil. Olha só que beleza, né? Então vou dar um grande abraço pro Vinícius, né, que não pôde estar conosco hoje aqui. Muito bem, tudo tranquilo, dona Érica Martins? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário de quem nos escuta, então... agradecer a audiência de todo mundo aí. Bora lá pro nosso episódio 318. 318. É episódio tempo, pra caramba, né? É tempo, em vias de fechar 7 anos do Café Empreendedor este mês ainda, né? É verdade, é verdade. Muito bem, então vamos chamar o nosso poderoso da semana. Muito bem, o nosso poderoso da semana é o Sandro Elias, ele que é sócio do grupo Safras e Cifras. Sandro, seja muito bem-vindo ao Café Empreendedor, né? E antes de mais nada, nós sempre pedimos para os nossos poderosos comentar um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Quem é o Sandro? Seja bem-vindo. Olá, Leandro, Érica, é um prazer falar com vocês. Gostei, Érica, do bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos escutando. É um prazer falar para vocês sobre empreendedorismo e partnership para vocês, poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória, um pouco da trajetória do que a gente vem aprendendo nessa jornada empreendedora das Safras e Cifras. Isso me apresentar e eu vou começar, né? Eu sou o Sandro, filho, né, do Moacir da Regina, tenho 2 filhos e acho que quando a gente, né, uma discussão que tem da onde veio essa visão de empreender, que a minha história de empreendedorismo é um pouquinho diferente. Que eu empreendi dentro de uma estrutura. Se eu for contar minha carreira profissional, eu completo 21 anos de Safras e Cifras, né? E comecei como estagiário e hoje sou sócio, um dos sócios da holding da empresa. Então a minha história, né, de empreendedorismo, ela começa muito olhando talvez alguma coisa que já lá atrás, né, tinha uma semente de empreender. Então por isso, quando eu penso de que qualquer pessoa hoje, uma coisa que eu acredito, pode empreender desde que ela esteja ciente das suas condições e que ela tenha vontade de fazer. Lembrando para o nosso ouvinte, né, a gente fez a referência aqui à empresa, que a gente tem um episódio recente no nosso podcast aqui, em que o fundador da empresa conta um pouquinho da história empreendedora dele, sim, né, e consequentemente das Safras e Cifras, né? Então convidar o pessoal que não ouviu a recuperar no podcast, procurar a minha história empreendedora, Safras e Cifras, Silotério Iribarren. E tá lá, né? Dá para entender um pouco mais, né? Com certeza em alguns momentos a história vai convergir com o que o Sandro vai falar aqui, né? Sem contar que é uma grande história empreendedora aqui da nossa região, que tem muito a ensinar para quem se interessa por empreendedorismo. E o intraempreendedorismo é um pouco do que eu vou falar exatamente, Érica, é um pouquinho diferente da história do Silotério, que fundou a empresa. Eu entrei com 10 anos de empresa, continuo lá até hoje, entrei como estagiário e fui construindo valor para a empresa, né? Fui galgando alguns passos dentro, sempre pensando como dono. E depois, por que eu fui lá atrás na referência? Porque eu me dei conta que qualquer pessoa, meu pai é professor universitário, minha mãe é professora universitária. Eu considero meu pai um empreendedor dentro da universidade. Ele conseguiu construir 3 laboratórios, é professor da agronomia aqui, ele construiu 3 laboratórios, trabalha com secagem e armazenagem de grãos, conseguiu empreender dentro do serviço público, que é o que a gente pensa. Empreender é ter que abrir um CNPJ, eu vou largar o que eu estou fazendo para começar uma empresa. E a minha história de vida é de que é possível empreender dentro de uma estrutura e eu acredito que isso, inclusive, potencializa. Claro, e também uma história de empreender em sociedade. Porque nós somos uma sociedade, começamos, eu sou Silotério sozinho, depois eu e Gustavo, eu entrei como 4º sócio da holding. Hoje nós somos 25 sócios dentro de uma estrutura de mais de 200 pessoas, das Safras e Cifras, e temos uma política para que o futuro da empresa seja com quem hoje está fazendo a diferença, está gerando valor, está fazendo a empresa crescer. Então toda essa política que chama de partnership, que é realmente, né,
que as pessoas possam se tornar dona, nós fazíamos isso quando nem se conhecia esse termo. Quando não era moda ainda, né? Quando não estava na moda. Então, poder compartilhar um pouquinho dessa história de que eu não preciso largar tudo que eu estou fazendo para começar um negócio do zero e não preciso começar sozinho, eu posso começar e construir algo junto com outros, desde que essa sociedade ela seja uma sociedade com regras claras, com transparência e comunicação. Então, a minha história resumindo um pouquinho, eu sou agrônomo e administrador, trabalhei, né, sempre quis trabalhar com administração rural. Quando eu me dei conta de que tudo que eu lia nos livros, estudava muito na faculdade, a fazer os 2 cursos juntos, já existia numa empresa, fui procurar essa empresa. Né? No primeiro ano até não me deram o estágio, que eu estava muito no começo do curso, disseram volta depois. E depois que eu entrei como estagiário, eu digo, aqui tem um propósito. Né? Eu sempre quis ver como é que eu podia fazer diferença nas propriedades rurais, com gerenciamento. Sempre acreditei que a gestão diferencia qualquer negócio. E acho que também nós buscamos muito as pessoas que gerenciem, né? Que tem essa questão de gerenciar a própria vida, gerenciar os recursos que tem para conseguir gerar o máximo de resultado com isso. Encontrei as safras e cifras e digo, aqui eu posso de fato colocar meu propósito, né, levar esse meu propósito adiante. E sempre que entrei me enxergava, né, mesmo como estagiário, que decisão eu podia fazer como dono, né? O que eu faria se eu fosse dono desse negócio para otimizar os recursos, gerenciar melhor e gerar mais valor. E as coisas foram acontecendo através disso. E, cara, há 20 anos atrás, né, vocês já tinham, tipo, a Safras, ela já tinha essa noção, essa estrutura, porque, vamos lá, né, muitas vezes, para quem está nos ouvindo hoje, até tu estimular, desenvolver isso nos colaboradores como tu falou, é uma prática hoje bem mais conhecida e tal, é algo que se busca, mas de qualquer forma, lá atrás, né, tu já tinha essa visão de que a empresa já tinha essa possibilidade, já era uma coisa que era trabalhada entre no começo foi ali? Muito empírico, Leandro. Foi muito empírico. O Silotero, né, já trouxe o primeiro sócio para trabalhar, que era estagiário dele, já ofereceu uma parte da empresa. Depois, quando foram vindo no começo, foi muito empírico. Depois a gente foi estudando. E aí, com o passar dos tempos, claro que também a gente vai evoluindo, fomos olhar como outras empresas faziam. E nosso caso é uma empresa de serviços profissionais. Sim. Existe toda uma linha de gestão de empresas de serviços profissionais, até pouco conhecida no Brasil. Harvard estuda bastante isso, de como é que eu faço para empresas de serviços muito especializados, como escritório de advocacia, escritório de arquitetura, auditoria, consultorias, elas possam ser gerenciadas. Porque o papel do consultor, literalmente, tem que se transformar em gestor. E como é que eu faço para que uma empresa que basicamente não tem capital? Sim. O capital de uma empresa prestadora de serviços são pessoas. Exatamente. Só pessoas. Como é que eu faço para que essa empresa tenha perenidade? Como é que eu planejo o longo prazo? E aí nós tivemos uma questão muito interessante, que nós trabalhamos com planejamento sucessório dos produtores rurais, essa frase e cifras. Mas o produtor rural tem um patrimônio, tem uma fazenda, tem um capital, é o contrário, tem muito capital. Nós não tínhamos o capital. Temos capital humano, mas não capital, né, imobiliário e financeiro. Como é que nós íamos planejar a nossa sucessão? Não podia ser igual aos dos produtores. Aí nós fomos olhar como é que outros escritórios, consultorias faziam, fomos estudar e nos deparamos já há mais de 10 anos com o modelo de partnership e vimos que isso cabia. Aí nós discutimos muito o que fazia sentido para nós pensando nos próximos 20, 30 anos, 40 anos da Safras e Cifras. E algumas coisas, isso para nós foram, né, nós tínhamos que ter uma marca acima das pessoas. Então, colocar o interesse da empresa acima das pessoas. Porque se eu tenho uma consultoria, normalmente a consultoria tem um nome, leva o nome da pessoa. Né? Isso acaba que, quando a pessoa não está mais, é difícil dar sequência, porque é tudo vinculado a ela. Também muito alinhamento de valores, princípios, de uma cultura, que ela trabalha muito a cultura. Né? A cultura do empreendedorismo é uma coisa que se trabalha. Quem está lá, a partir de determinado nível, ganha percentual do resultado. Então também alinhar remuneração variável, né, para que isso esteja tudo dentro de um contexto que nós vamos chegar lá na partnership como uma evolução da pessoa que entrou com uma cultura, né, está entregando o resultado de forma consistente, ela está conosco gerando valor, ela vai crescer para poder ser a dona e preparar para trabalhar em sociedade. E isso tem um ponto que me chama a atenção na consultoria, que é o seguinte, né? Muitas vezes o próprio consultor, quem está ali, né, junto contigo, tu está desenvolvendo aquele profissional, ele fica ali 1, 2, 3 anos, daqui a pouco ele... É uma prática comum, né? Ele sai da tua empresa, não leva carteira de clientes e tal, mas daqui a pouco ele vira, na verdade, um concorrente. E muitas vezes essa forma, além da questão toda empreendedora, de formação de equipe, ela te possibilita isso, né, de manter o que tu falou, né, que é o maior bem que uma empresa de consultoria pode ter, são as pessoas que trabalham ali, né, é toda a expertise desenvolvida, é o conhecimento do cliente. E aí, como é que, né, daqui a pouco tu consegue
trancar essa saída e o desenvolvimento de um novo concorrente, né? Eu ia comentar uma coisa bem nesse sentido, né? Eu ia dizer que eu acho super interessante esse case de vocês, porque o que acontece? A gente sabe que, por exemplo, tem mercados hoje como empresas de TI, onde não adianta, se não entrar logo de cara lá na estruturação da empresa, né, prevendo toda a estrutura da partnership, vai ser difícil pensar em retenção, né, em qualquer tipo de relação a longo prazo com quem vai trabalhar ali. Mas é um setor bem particular, né? A gente tirar desse tipo de setor e levar para outros, né, não é uma prática que a gente encontra consolidada tão fácil, mas ao mesmo tempo, né, tu dizia assim, prestação de serviço muito especializada, né, ao mesmo tempo em que, ok, né, é nichado, para quem está dentro, para quem tem o conhecimento, a barreira de entrada é muito baixa, né? Então, isso que o Leandro dizia, bom, daqui a pouco eu já construí rede de relacionamento, né? E não necessariamente eu que trabalho naquele negócio quero, de fato, enfim, agir de má fé, dar uma rasteira, eu quero empreender, um voo solo, exatamente. Não quero cumprir 8 horas solo. Vai ser muito natural que muita gente que tinha um bom relacionamento comigo, né, enquanto vinculado a um negócio, vá atrás de mim pelo meu CPF, pelo que era e até acredite, de fato, no meu trabalho. Então, acho que pensar nesse tipo de modelo, de alternativa, de estratégia, né, é muito necessário, porque vai ser um dos pilares que vai garantir a sustentação do negócio depois, né? Vai garantir que acredito que quando se faça lá algum nível de análise de forças, fraquezas, oportunidades, ameaças, né? Isso apareça, né? No horizonte estratégico de vocês esteja a ideia de que, bom, qualquer pessoa que se destacar aqui e tiver, de fato, né, uma vontade de abrir um negócio, cara, eu diria, na verdade, consolidar, no horizonte de qualquer empresa prestadora de serviço. Se for um pouco mais especializado, cara, tu já entra nessa seara. Tu já entra nesse tipo de situação, né? Sem dúvida, né? Nós temos a característica de formar muita gente, né? A gente pega profissionais jovens, dá muito... Consultoria tem disso, né? Investe muito na capacitação. Nos primeiros anos, a gente investe em viagem, atendimento, capacitação. E aí tu forma um profissional e realmente tu tem que reter ele. E outro fator importante que eu enxergo é o alinhamento de interesses. No momento que tu traz ele, né, pro teu lado como sócio também, é um alinhamento, vocês estão pensando o melhor pro negócio. E aí não fica aquela questão só de relação empregado-empregador, que eu acho que isso está um pouco ultrapassado, nas vezes experiências sim. De que mesmo quem está como empregado está pensando com a mesma cabeça de empreender, empregador, ele consegue alinhar os interesses. E nada melhor do que, claro, que uma política de remuneração variável, com uma boa política de meu esforço, né, o meu resultado, ou seja, eu tenho que poder premiar quem realmente está trazendo o resultado, que essas pessoas queiram ficar, né, e não queiram sair, porque é isso, eu tenho que criar um ambiente de flexibilidade também, meritocracia funcionando não só no papel, mas na prática, e uma autonomia com alinhamento, para que as pessoas de fato enxerguem que ela pode gerar muito mais valor. Começar a empreender dentro de uma estrutura que dá uma segurança, né, que já tem um nome, que tem um histórico, ela pode pegar e construir vários tijolos dentro dessa estrutura do que ela pegar, olha, eu vou largar isso aqui, vou começar tudo de novo, com todo um esforço, com todo... Então isso é reter e acho que, além de reter o talento, alinhar interesse para gerar mais valor. Eu, de fato, acredito que se eu fosse empreender sozinho, eu não conseguiria gerar o valor que eu gero empreendendo em conjunto. E além disso, né, além de reter, conseguir alinhar interesses, a gente consegue somar diferentes qualidades, né? Eu acredito muito nessa questão de eu nunca vou ser bom em tudo, ninguém vai ser bom em tudo, todos os aspectos. Quando eu somo diferentes pessoas com um objetivo comum, com perfis diferentes, eu consigo chegar, talvez demore mais para tomar decisões, que é o nosso caso, mas eu tomo decisões melhores. Então a sociedade, empreender em sociedade, numa empresa de serviço profissional, sem falar em troca de conhecimento, claro, né? Do quanto, né? É muito assunto para estudar, é muita gente. Então, essa troca, estimular que eu queira. Porque eu sempre digo quando eu contrato alguém, ou quando está trabalhando, o que eu quero de ti? Tu seja o melhor profissional que tu pode ser. O meu trabalho é te desenvolver o melhor que tu pode ser, tirar o melhor de ti. Porque quanto melhor tu for, melhor para ti, melhor para mim. Quanto mais resultado tu trouxer e quanto tu vai ganhar, depende da tua capacidade de comercial, de gerenciar pessoas, de gerenciar projetos, de capacidade técnica. Quanto mais tu ganha, mais melhor para nós, melhor para mim, melhor para ti. Então nós estamos do mesmo lado da mesa, puxando para o mesmo lado. E isso gera uma força muito importante, uma força competitiva muito boa. E dando oportunidade, né, para quem quer crescer nessa mesma batida, né, nesse mesmo, no que importa, nos valores em si.
Mas vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais do case de vocês. Quantos colaboradores tem hoje a Safras? Hoje nós temos 210 colaboradores. E quantos sócios? 25 sócios. E todos esses, em algum momento, atuaram como colaboradores e tiveram a oportunidade, então, de vir a ser sócios. Todos. A gente botou uma cláusula no nosso acordo de cotistas de que não pode herdeiros herdarem cotas da Safras e Cifras. Então, nós temos uma política de que só pode, né, comprar participação quem for colaborador da Safra. Se um de nós vier a faltar, vai estar combinado já quanto vale a empresa, o prazo de pagamento, que os herdeiros recebem aquele valor comprado pelos que têm condições pelo nosso processo de partnership de poder comprar aquela participação. Então, isso já está entrando e saindo, digamos, entre aspas, assim, pessoas dentro da sociedade movimentando a empresa. Né? Ou pelo menos a participação das pessoas, né, dentro da sociedade. Acho que isso é bem interessante, porque isso, tomar essa decisão, acredito que não tenha sido uma coisa tão óbvia. Acho que contar hoje, talvez, sim. Faça sentido. Mas acho que também é um reflexo de uma cultura. Né? A política se estabelece a partir do conjunto de valores lá que vai guiando esse dia a dia, né? E determinando um pouco por onde a empresa vai caminhar, né? E conta um pouquinho pra gente, desde que a empresa começou a pensar, né? Não sei se já estava lá desde o início e tal, desde que se começou a desenhar essa política, entre de fato ela tá formatada e começar a ser implementada, quanto tempo teve de maturação e definição da ideia? Primeira coisa, é uma sociedade viva. Então, as regras que tem hoje, a gente está construindo. Sim, a partnership, eu não considero que ela está pronta, né? A gente tem muita coisa ainda para construir. Mas a gente vem discutindo mais a fundo isso, tem uns 6 anos e ela está mais montada faz uns 2. Então, eu digo, 4 anos, em torno de 4, discutindo mais a fundo isso. Claro que vem de antes as discussões, as inquietações, mas que a gente dedicou mais para estar com isso bem estruturado, montado com uma estruturação maior. Isso, a gente já teve entrada de outros sócios, né, com planejamento, mas o programa de partnership está mais, acredito que seja, né, em torno de 4 anos para ele estar montado e não está pronto. Agora nós tivemos uma reunião nós tivemos a nossa convenção, nós discutimos várias melhorias para fazer, a gente está em constante melhoria do processo, porque ela tem, né, é um programa de assessment. Então, a gente tem níveis de sócios. Então, tem sócios preferenciais, sócios ordinários, sócios da holding. Tem todo um critério que a gente está melhorando de como escolher a pessoa, né, para entrar. Se eu tenho uma quantidade de cotas para vender, quem vai ter direito a comprar, a opção de compra nisso, né? São critérios como performance, como alinhamento na cultura, às vezes, né, tempo conosco, enfim, vários critérios que a gente monta para poder ranquear as pessoas, para as pessoas poderem, né, estar aptas nós temos um processo de banca também, que em determinado nível para acessar alguns tem critério de banca, então a gente está aperfeiçoando esses critérios para as pessoas poderem, né, esse programa. E também estabelecemos, para oxigenar o processo, uma data de saída, ou seja, uma idade para que os sócios tenham que se retirar da sociedade, suspender sua participação. Porque é uma questão também, claro, com exceção do nosso sócio, né, o fundador Siloteri e o Enio, que também começou lá atrás, os outros sócios têm uma data para se retirar da sociedade. Quando chega, né, nós temos 65 anos, então antes de 65 anos eu tenho que ter vendido a minha participação para os que estão vindo, para também oxigenar todo esse processo de ingresso à sociedade. Quais são, assim, dentro desses critérios, que a gente poderia pincelar, assim, as coisas mais importantes, né, na avaliação ali do colaborador que vai ser convidado, enfim, que vai virar um sócio? Então, eu comentei a questão de alinhamento cultural, que é uma coisa difícil de medir. Nós estamos no processo de buscar como transformar isso em algo métrico. Entrega de resultado de forma consistente, que é uma coisa muito importante também. Ele tem que ter passado, a partir de determinado nível, ele tem que ter passado por uma banca, então não é só o gestor que avalia, a gente tem uma cultura também para acessar níveis de gestão na empresa, há uma avaliação que não é só da gestão, mas, né, é institucional. E a gente tem um tempo limite mínimo de casa também, porque não é a pessoa entrar já como sócia. No nosso caso, a gente pensa uma sociedade para a vida, né? Então a gente é até uma questão que a gente discute de não ser imediatismo, né? Eu sou agrônomo também, a gente tem o tempo de plantar, o tempo de cuidar e o tempo de colher. Se a gente quer ter uma colheita farta, por muito tempo a gente não está plantando uma cultura, né, que todo ano eu colho, uma cultura temporária, mas uma cultura permanente, uma árvore. Então a gente considera que algumas coisas elas são também com o tempo para poder estar avaliando essa questão de sociedade. E dentro disso, você tem alguma questão mais tipo da parte comportamental mesmo? Porque é uma coisa que a gente sempre fala aqui no Café Empreendedor, né? A questão
características comportamentais empreendedoras, né? Muitas vezes é isso que move o empreendedor a tirar a ideia da cabeça, colocar para fazer, né? E imagino também num processo de quando tu vai trazer alguém para ser teu sócio, por um lado tem, sei lá, um excelente vendedor, mas, cara, ele é bom como vendedor, mas como gestor ou como daqui a pouco sócio é um pouco diferente, imagino. Tem alguma coisa nesse sentido de avaliação? A gente vai colocando, conforme vai crescendo a pessoa conosco, novos desafios. Então, passa do consultor uma área técnica para uma questão de, que já tem gestão de projetos, passa a gestão de pessoas, aí tu avalia como é que é essa pessoa como gestão de pessoas, gestão comercial, relacionamento, né? Então tem que ter uma série de habilidades, né? Exatamente. E vai testando ele, né? Nós temos hoje um conselho de administração, nós temos um comitê gestor, nós temos vários grupos de trabalho. Também tu vai experimentando como essa pessoa trabalhando, né, com as decisões quando não são individuais, porque trabalhar em sociedade, quem tem sócio tem patrão, né? Muitas vezes eu tenho que não é a minha vontade que prevalece, eu tenho que saber que é a vontade do grupo que prevalece, né? Da maioria que está. Então também a gente vai experimentando isso. Isso são formas que a gente vai enxergando essas características empreendedoras e empreender em sociedade. Por isso que não é uma coisa assim, entrei e já virei sócio do dia para a noite, porque é um processo que a gente vai exatamente avaliando. Tem um processo formal de avaliação de desempenho, que isso questões comportamentais são avaliadas, primeiro por um gestor, mas para esse nível aí tem um grupo que avalia especificamente essas características para se tornar sócio. E o pessoal já entra assim com essa motivação ou tipo, já querendo antes de ser, daqui a pouco até impactado por vocês mesmo, ou vocês vão, né, levando construindo essa relação ao longo do tempo? Porque hoje já é uma coisa conhecida, a gente tá falando no podcast, então daqui a pouco o pessoal, já vou pra Safras, lá eu tenho condições de ser, já chego chegando, já chego querendo isso, por exemplo, ou não, é uma coisa que é construído ainda? Cada vez mais pessoas estão querendo, isso é um diferencial para ir trabalhar em algum lugar, porque enxerga que, olha, aqui eu tenho oportunidade de fazer crescer. E empreender dentro de uma estrutura, ele dá uma segurança. Claro que, né, talvez empreender sozinho, eu consigo algumas coisas talvez mais rápido. Claro, mas talvez o risco é muito maior que eu estou tomando. Sim. E eu tenho que construir do zero. Então, preocupação 24 horas e por aí vai. Nós também tem. Empreender preocupação 24 horas, isso também faz parte de qualquer... Né, mas tu ainda divide com mais... Tu tá dividindo. Tu tá 25, fazendo... Tu tá numa estrutura que já tem mais segurança, né? Financeira, já tem uma estrutura que está funcionando. Tu tem como dedicar mais tempo e energia direto ao teu cliente final. E nós separamos também, é uma questão de gestão, são, né, mais de 200 pessoas, mas são regionalizadas. Então a gente tem cada região como se fosse uma empresa. Então dá muita autonomia para o gestor para formar a equipe, né, para contratar ou demitir, para fazer a gestão comercial, para montar a estratégia de parceria na região. Isso vai fazendo com que as pessoas, conforme vão assumindo cargos de gestão, vão pensando como dono. Então a pessoa entra com esse espírito e tu dá a oportunidade para ela. Bacana. Logo em seguida, não precisa virar sócio, porque tu não precisa ser sócio ainda. Já tem aquele gostinho da responsabilidade, daquela troca ali, né? E nós montamos o PLR, né? Então é algo progressivo. Nós temos um PLR que ele vai sendo, né, que abrange todos os colaboradores que estão adeptos ao PLR, e o PLR já vai preparando, porque conforme no começo é com base salarial, depois ele passa a ser com base no resultado da região que você está gerenciando. Isso vai dando gosto para as pessoas de gerenciar. Então ela vai se experimentando na unidade que ela está, depois na região que ela está, e isso vai permitindo que a gente possa também ir formando essas pessoas, né, para essa cultura de sociedade de empreendedorismo. Agora, o legal que eu vejo na tua fala aí, Sandro, é o seguinte, né? É de uma empresa que começou, cara, pequena, né? Começou, como o Siloter falou outro dia aqui, com 2, 3 pessoas, né? E tu vê esse desenvolvimento, porque daqui a pouco o pessoal que está nos acompanhando ali, está ouvindo, sabe, mas a minha empresa não se encaixa para isso, a minha empresa é muito pequena, eu tenho, sei lá, 5, 10 colaboradores, mas essa estruturação, isso que a gente está falando aqui, essa inquietação lá que o pessoal já tinha de poder manter a equipe, de formar, de ter uma perenidade, de pensar no longo prazo, é como a gente fala aqui no café, né, cara? É muito mais fácil tu fazer isso pequeno do que tu fazer com um tamanho já de, sei lá, 200 e tantos colaboradores, né? Fazer isso quando tu tá com 10, com 5, talvez seja muito mais fácil do ponto de vista da aplicação, de criar, né, as suas próprias regras ali, funcionamento, mas também pensando nesse foco de longo prazo, né? Com certeza, né? E eu entendo que
Isso é uma parte do papel do gestor, né? Do empreendedor. Planejar um negócio no longo prazo. Sim, né? sim. Se eu estou pensando nesse meu negócio, estou planejando o ano que vem é uma coisa, mas eu tenho que planejar, se eu não acredito no valor do que eu estou construindo, os próximos 5, 10, 20 anos. Então, se eu estou planejando, uma das variáveis que ninguém controla é quem vai primeiro nessa mesa. Não, ninguém sabe, né? Isso é uma coisa que a gente é imprevisível, mas que vai acontecer, um dia vai. Então, o que vai acontecer com o meu negócio quando isso acontecer? E aí, eu até saliento um ponto importante. Mesmo com um negócio com 5 pessoas, as pessoas não se dão conta da importância que é de uma sociedade que tem as regras combinadas. Quanto vale a minha empresa? Né? Quem pode comprar as minhas participações, as cotas da empresa, as ações da empresa? Como é que eu faço se eu quiser retirar um dos sócios? Como é que funciona a tomada de decisão? Tudo isso a gente às vezes pega um contrato padrão para abrir uma empresa, né? Não que seja, mas não discuta, não dou bola para esse tipo de situação. Mas muitas brigas, muitos conflitos evitaria numa questão societária se as empresas pensassem já de que quando der um problema, como é que eu vou solucionar ele? Até a forma de resolver, se eu vou entrar na justiça, se eu vou entrar com mediação, se eu vou entrar com arbitragem, no próprio contrato social os sócios escolhem como querem fazer. Se eu quero, né, quando às vezes não sabem, eu estou escolhendo lá um contrato social, assim, o foro da cidade é Pelotas, estou dizendo que qualquer conflito societário eu vou para a justiça. Sim. Será que é isso que eu quero? Ou eu quero escolher, olha, vou chamar um mediador para tentar chegar num acordo, eu vou tentar chegar numa... Então são os cuidados, independente do tamanho da empresa, Leandro, cuidado societário, né? Eu falei no começo, sociedade saudável tem que ter as regras claras, tem que ter transparência e tem que ter comunicação entre sócios. E isso serve para qualquer sociedade, né? Ou eu não tenho sociedade hoje, mas eu penso em ter, seja com meus colaboradores. Se eu não penso com meus colaboradores, provavelmente vai ter uma sociedade de filhos, de irmãos no futuro, né? Porque ou eu vou vender para alguns sócios, é a coisa mais comum, né, cara? É a sociedade, a sucessão dentro da família e provavelmente vocês já pegaram bastante case aí enfim, de administrar um negócio familiar, né? De que são sócios, são irmãos, muitas vezes não se falam, tem aqueles problemas, né, de negócio familiar que muitas vezes é mais complicado do que sociedade de pessoas que não são familiares, né? Mas eu vejo muito isso também na tua fala, né? De como tu ter um contrato bem estipulado com todas as regras ali, ele te tira uma série de problemas, né? Isso sendo familiar ou não, mas quando é família é mais fácil ainda, né? Não, pode falar. Não, tudo que é preventivo sai mais barato, né? Sim, que eu tenho que solucionar. Então, tudo que eu estiver prevendo no contrato como é que vai ser, me facilita muito quando dá um problema. Tem um advogado que é parceiro nosso de muitos anos, que ele sempre disse que se fosse para prever que tá tudo certo numa sociedade, a gente contratava um poeta, a gente não contratava um advogado para redigir as cláusulas do contrato social. Então, exatamente as cláusulas estão ali para quando as coisas realmente precisam usar, estarem bem redigidas. Bem nesse sentido, uma curiosidade que eu acho que quem está nos ouvindo também deve ter. Vocês tiveram, e tem ainda, né? Porque, enfim, o programa está em maturação, em desenvolvimento, muita dificuldade, muito desafio em termos legais, em termos jurídicos, para conseguir formalizar, né, o que vocês preconizavam que seria importante para que esse formato de sucessão se estabelecesse. Como é que foi um pouquinho essa questão de desenhar algo que fosse legalmente amparável, né, juridicamente válido? Como é que foi essa questão, né, esse aspecto dentro do estabelecimento do programa para vocês? Érica, sem dúvida essa parte jurídica é super importante. A gente tem uma facilidade que a gente tem, né, na nossa empresa grande, que trabalha muito com os nossos clientes com isso, então nós estamos acostumados a discutir isso no nosso dia a dia, que nos facilitou, a gente construiu boa parte das soluções internas, mas a gente foi olhar como outros faziam, né? A gente foi conversar com grandes escritórios de auditoria do Brasil, fomos grandes escritórios de advocacia, como é que eles fizeram. A gente foi conversar com pessoas e estudar como é que estavam fazendo para a gente poder aplicar nas nossas regras. Sem dúvida, essa parte jurídica ela é muito importante, assim como a parte tributária também é muito importante nesse planejamento de partnership, porque para quem é sócio tem um tratamento completamente diferente de que para quem é funcionário na remuneração que tem. Então todos esses cuidados, inclusive uma questão de que como é que tu faz a transição de quem é colaborador para quem é sócio, porque a gente fez isso inclusive de uma forma homologada, que, né, de fato é algo que é combinado entre as partes, não é algo imposto, né, é um convite para ser sócio. Todos os cuidados para que realmente seja caracterizado uma relação societária
dentro da nossa empresa, né? Que eu passei a ser sócio e não sou mais um colaborador da... Porque no nosso caso é isso, a maior parte era colaborador. Sim, passa a ser... E é sócio. O que mudou a relação? Claro, mudou. Então você tem que cuidar desse aspecto, né, jurídico de como fazer e tributário também para que tenha sucesso esse plano de partnership. Aconteceu de alguém chegar lá, estar lá e perceber que não combinava mais com o seu plano de vida, que não identificou, que não gostou e pensar assim, não quero mais. Pediu para sair? Quero sair ou quero voltar para a posição anterior? O que a política de vocês prevê quanto a isso? Érica, isso acontece no processo de partnership. A gente sabe que, né, a gente já teve situações dessas e estava acordado no contrato e facilitou. Nós temos lá quanto vale a empresa, todos os anos a gente tem um acordo, né, que a gente avalia quanto é que, pelo critério que a gente tem, quanto vale a empresa, que isso vale, né, se alguém quiser se retirar, se alguém quiser se alguém vier faltar, como é que vai ser essa indenização. Então, nas nossas atas tem essa questão de valor e prazo de pagamento, está no nosso acordo de cotistas. Então, tanto alguém queira se retirar, ou alguém queira que o sócio não faça mais parte da sociedade, tem que estar previsto no programa de partnership. Se não tiver previsto, tem que poder que a sociedade também, né, consiga, com algum sócio, fazer, não quero mais que ele faça parte da sociedade. Se ele não quiser fazer parte da sociedade, como é que ele sai? Isso em qualquer sociedade, né? Eu tenho que saber como é que eu saio dessa sociedade, senão eu vou acabar tendo um problema jurídico lá na frente. A gente fala muito sobre a entrada, né? E muitas vezes esquece que precisa deixar pelo menos algumas diretrizes para o processo de saída, né? Com certeza, Érica. Isso é fundamental. Em qualquer sociedade partnership funcionar, pensar como é que eu vou sair dessa sociedade. Seja sair porque eu completei 65 anos, seja sair porque, né, eu não estou mais aqui. Qual é a condição também se eu não puder mais trabalhar por algum motivo, que é outra coisa que tem que estar acordada, porque não é só isso, olha, eu quero trabalhar, mas por algum motivo tive algum problema que não posso mais trabalhar. Como é que vai ser a regra em relação a isso? São vários pontos, né, que um acordo, né, um contrato social e um acordo de cotistas que tudo tem que estar constantemente construindo quais são as regras, sempre tentando imaginar, né, situações que a gente pode prevenir. Claro que não vai ser 100%, né, para que não tiver como prevenir, a gente tem lá nossas sessões de mediação e de arbitragem para resolver, mas tentando o máximo possível que essa relação seja uma relação livre, né? Eu estou aqui como sócio porque eu de fato quero estar aqui. Não adianta também obrigar a pessoa a estar se ela não quer, porque ela não gera o resultado. Então esse é o objetivo de quem monta um programa de partnership. Um ponto que eu fico pensando assim é nas responsabilidades, né? Vamos lá, quando tu te torna sócio de um negócio, tu é sócio do ônus e do bônus, né? Mas tem algumas formas diferentes de tu fazer parte, né? De tu ingressar como parceiro de uma empresa. A pergunta que eu te faço é o seguinte: o pessoal que entra com o bônus e com o ônus, qual é o formato de parceria, de associação com a empresa? Primeiro tem uma questão, né, até de a pessoa ter uma questão de não trancar, muitas vezes o CNPJ da empresa, então tem que ter uma questão de, né, de estar com o CPF ok, não ter problemas, porque também pode ter isso, né, de às vezes atrapalhar o CPF, claro. Atrapalhar, então essa questão, a gente falou de gestão, né, a pessoa aprender a gerenciar a sua vida é importante. E também a gente, claro, entra com uma participação menor e vai crescendo. Então a responsabilidade tua é do tamanho da tua participação em relação ao negócio. A gente tem uma empresa prestadora de serviço, nossos passivos são, né, bem mais tranquilos. Uma indústria, por exemplo, exatamente. Alguma coisa do tipo. Então a gente tem uma política conservadora, tem fundo de reserva, a gente tem toda uma política para evitar que qualquer passivo chegue no sócio. Mas o risco existe, né? No ônus e bônus. Essa é a situação. Aí entra uma política da empresa também de demonstrar para quem está querendo se tornar sócio a segurança de entrar, né? O quanto tem, quais são os riscos disso e quais os benefícios de entrar. Isso tem que ser muito transparente com quem está entrando numa sociedade, né? Não tem como tu... É teu sócio, né? Sim. Não adianta. Tem que ser transparente. No amor e na dor, né? Que nem no casamento. A transparência de via dupla, né? Tem que ser, a transparência tem que existir como base, porque a base de qualquer sociedade é confiança. No momento que não tem confiança, não tem sociedade. Sim, então, exatamente. Não tem como a gente pensar numa partnership se não tiver uma relação de confiança entre as partes. Então isso, né, tem que ter ônus e bônus e está muito claro do que se trata. E por isso também reforço o que tu comentou ali do tempo do colaborador, né? Eu não sei quanto, mas vamos botar aí, sei lá, 5, 7 anos talvez, seja um tempo que tu já conhece bastante da relação, né, de trabalho e tudo mais, para poder chamar, porque a gente já fez alguns programas aqui sobre simplesmente sociedade, né? Como que tu chama alguém para atenção, como tu escolhe, como tu elege, como tu, né, o que tu pode identificar para ser algo interessante para quem está começando. Isso, né, faz bastante sentido, né? E muitas vezes a gente fala isso, né? Questão das habilidades complementares, questão, né, das habilidades comportamentais, mas numa seara que muitas vezes tu nem conhece a criatura, né? Tu vai te tornar sócio ali, vamos abrir uma empresa aqui na esquina ou vamos começar um negócio zero, cara,
tu tá, meu primo é parente, mas não sei o quê, mas na relação de vocês já é diferente, né? Tu já tem todo o histórico, né, para poder se tornar então uma sociedade mais assertiva, né? Mais que te gera menos problema, o pessoal também já entende melhor qual a atribuição, o que tem que fazer ali dentro e tudo mais, né? Mas um ponto também que... Peraí, vamos voltar a tempo de casa. O que é o mínimo dentro da política de vocês? Na nossa política tem um mínimo de 2 anos para ele entrar no programa, depois ficar mais 2 anos na primeira classe, fazer 4. Pô, chutei perto aqui, hein? Não, a gente estudou no mercado, que é isso aí, a gente estudou assim, um tempo médio nessas outras que a gente foi pesquisar, é em torno de 5 anos para se tornar sócio da empresa. Claro, tem variações, mas é isso, as pessoas se conhecendo fica muito mais fácil. No final das contas, a gente pode criar, tem que criar, quanto mais objetivo for as métricas, mas tem uma parte que ela é o tempo, né, o conhecimento das partes, é a relação de confiança, porque eu entendo que a pessoa, ela já se comporta como sócio. Sim. E ela é reconhecida para ser sócio. O comportamento dela de sócio, ele já vai se manifestando antes. Ele não se torna sócio e se comporta como sócio. Eu não convido ele para ser sócio para ele se tornar. Não é uma aposta, né? Nesse sentido, não é uma aposta. É o contrário. Então, assim, por isso que eu te falei, desde que eu entrei como estagiário, eu já me enxergava, né? Já agia como se eu fosse dono do negócio, tomando as decisões, pensando o que era melhor, o que gerava mais valor, o que eu podia otimizar, como é que eu podia economizar aqui, como é que eu podia gerar mais valor. E isso é reconhecido com o tempo, quando a gente está com as pessoas que têm esse comportamento, e ela acaba virando sócio. E eu vou estimulando esse comportamento nas pessoas. Então, aí isso diminui essa questão do risco de eu vou montar um negócio com uma pessoa que eu não conheço, que é minha família ou amigo, que a gente já viu vários casos, né? É amigo muito bons, agora quando se tornaram sócios, não. Nesse caso, a relação ela vai evoluindo, né? E o partnership é isso, é um degrau a mais numa relação que já vem sendo construída. Se a gente for olhar no horizonte, digamos, da mais tradicional das empresas, né? Tu leva ali pelo menos uns 2, 3, 4 anos para subir de cargo. Né, sei lá, passar de assessor de alguma coisa para gerente, de gerente para diretor, alguma coisa. Tu tem esse tempo aí de, como tu falou ali, de cultivo, né, para daqui a pouco tu conseguir alçar um voo um pouco maior, né, e aí tu tem essa possibilidade de te tornar sócio praticamente no mesmo tempo. Pô, ela é sedutora também, né, ela chama atenção. Isso da perspectiva do teu colaborador, né? Com certeza. E essa que é sempre entrega e reconhecido, né? A pessoa que quer, ela sabe, olha, se eu entregar, se eu for, né, estiver alinhado com a cultura, estiver gerando resultados de forma consistente, vou ter essa possibilidade. Então, isso é um estímulo para que as pessoas se comportem desta maneira e já, né, pensem, planejem, né, trabalhem para isso e não tem que pensar, olha, eu vou trabalhar aqui para poder daqui a pouco mais sair da empresa. Eu gosto muito da questão de ter um plano A. Isso é uma coisa que eu aprendi também. E eu sempre, claro, minha trajetória, uma empresa durante... Não é tão comum hoje que as pessoas, né, acabam trocando muito emprego. Mas porque eu acredito que ter um plano A é muito importante, não precisa ter o B. Se eu tiver a persistência para fazer o plano A dar certo, eu vou fazer dar certo. E ponto final. E não tem... Porque vai ter obstáculo, vai ter dificuldade. Se ele não der certo, eu vou construir um outro plano A. Né? E acredito que isso é um pouco diferente às vezes do que está sendo, não, sempre tem que ter um plano B. Se eu de fato confio no que eu estou fazendo, confio onde eu estou, para que eu tenho um plano B? Eu vou gastar energia fazendo um plano B, que eu podia estar direcionando para fazer esse negócio crescer, para fazer, né, ou trazer mais resultado? Para que eu vou gastar energia onde não vai gerar, se eu realmente confio? Bom, se em algum momento não for mais por aqui, aí sim eu vou fazer um outro plano, porque eu acho que assim a gente consegue de fato, né, trazer mais resultado, focar energia. Porque é um desafio também do empreendedorismo, e para mim, eu me considero um empreendedor, eu acho que eu construí várias questões dentro dessa frase cifras, desde abrir região, eu abri Mato Grosso, abri Minas, né, junto com o time, claro, mas fui sócio responsável, até hoje eu sou responsável por umas regiões, áreas novas, hoje eu sou diretor de novos negócios, então a gente abriu empresa, agora a gente está com a EducaSafras, a gente está com uma imobiliária rural, que é sobre a gestão, né, minha junto com o Citotero dessa área de novos negócios, mas essa inquietação de fazer... Talvez se eu não tivesse dentro de uma estrutura, eu não tivesse o foco necessário, né? E não tivesse tido a persistência de ter o tempo de fazer amadurecer para colher. Então acho que às vezes a gente tem perfil empreendedor, um dos grandes riscos que eu vejo é pular de galho em galho. Quando a árvore vai começar a produzir, ele corta aquela árvore e planta outra. Quando ela vai começar, ele corta e planta outra. E ele não consegue colher os frutos que são os duradouros, né? Que são os que têm mais valor, que eles vêm com o tempo. Claro que nessa geração que quer tudo para ontem, que a gente veio no Instagram, a pessoa, né, de uma hora para outra quer tudo acontecer para ontem, é um desafio. E isso é um desafio para todos nós saber, né, que as coisas têm um tempo de maturação, tem tempo de plantar. Eu tava achando rápido aqui, né, 2 anos, 4 anos. Pô, eu
Não sei se eu sou um pouco de outra geração, não vamos dizer mais velho, não, de outra geração, pô, eu acho um tempo show de bola. Agora tu vai falar com alguém que tem ali 18, 20, 22 anos, meu Deus, é uma eternidade, é uma pegada bem diferente. Essa galera que tá... A gente fala bastante aqui no café, né, sobre essa geração aí, é complicado, é diferente, né, tem que ter muita gestão de pessoas pra poder lidar com isso aí, né. E acho que outras expectativas também, acho que aqui a gente tá falando de algo que funciona para um perfil de profissional que tem uma visão de futuro de construir uma carreira em um mesmo segmento, mas eu acho que a gente teve um programa que discutiu sobre isso, né, sobre essa questão de o que a nova geração quer do mercado de trabalho, né, e acho que, enfim, acho que tem a questão da geração, mas acho que tem umas outras coisas mais de foro íntimo, assim, que guiam um pouco, né, o que a pessoa está buscando, o que ela quer, por onde ela quer construir a carreira dela, né? Pô, eu falo toda hora o seguinte, cara, eu acho que a vida é longa demais para fazer sempre a mesma coisa também, né? Mas é uma coisa minha, é uma coisa muito pessoal. Pra mim não fazer sempre a mesma coisa, e aí tu pode estar empreendendo, mas em áreas completamente diferentes, né? Tu comentou aqui, olha, agora há pouco a gente abriu a imobiliária. Cara, é um ramo, tá dentro ainda do escopo do agro, mas é um trabalho completamente diferente de administração rural, por exemplo, né? Então, tem a ver, se conversa, mas é outra área. E acho que eu concordo muito com essa questão que a Erika trouxe de que é perfil, muito mais do que geração. Acho que claro que tem o desafio da geração, sim, mais imediatista, mas tem perfis, tem pessoas da nova geração que tem perfil de ter uma visão de mais longo prazo. E concordo também contigo dessa questão de que não é fazer sempre a mesma coisa. Assim como uma empresa não é sempre a mesma. Sim, sim. Eu não faço a mesma coisa. Pelo contrário, nós temos como a gente trabalha com projeto, com cliente, cada realidade que vai, cada família que vai atender é um projeto novo. É equipe diferente que se forma para atender esse cliente, é uma realidade diferente. É muito dinâmico o nosso processo de consultoria. A consultoria por si só ela é dinâmica, né? Não é sempre a mesma coisa, porque cada cliente que eu entro é um novo desafio, um novo projeto. E uma demanda muito personalizada, né? Muito personalizada. E a forma, né, os desafios vão crescendo. Uma coisa é eu gerenciar o meu próprio tempo para me organizar. Outra eu tenho que gerenciar alguém que está direto trabalhando comigo. Outra eu tenho que gerenciar gestores, né? Pessoas que estão trabalhando e trocar com outros gestores de outra área. A gente é multidisciplinar. Nós temos, né, o senhor até falou um pouco sobre isso, mas nós temos advogados, contadores, administradores, psicólogos, diferentes áreas do conhecimento. Então, trabalhando de forma multidisciplinar, cada região que eu falei tem um profissional numa área diferente para ter um olhar diferente. Então isso não faz com que seja sempre a mesma, né? Faça a mesma coisa. E ainda, a Safras Livres de hoje é a melhor que a gente conseguiu até aqui. É a versão beta, a alfa que a gente vai construir amanhã. E cada vez ela vai tendo mais o olhar da nova geração, desses novos sócios que vão entrando. Porque também ela é uma empresa viva, né? Ela não é uma empresa estática. Eu gosto de uma historinha que tem de que um pai estava doente, os filhos muito pequenos, e ele disse pro braço direito dele: olha, tu cuida da minha empresa exatamente como eu cuido para até meu filho completar os seus 21 anos e poder assumir. O filho tinha seus 8 anos, e esse administrador sempre pensava: olha, se o patrão vier falecer e ele foi cuidar da empresa, se o patrão estivesse aqui, ele tomava essa decisão. Então vou tomar igual que ele sempre, porque tinha muito contato, sabia muito, tomava sempre a decisão como o patrão tomaria. Quando o filho chegou aos 21 anos, não existia mais a empresa, né? Porque o mercado mudou, as exigências eram outras, a empresa precisava ter se adaptado, não se adaptou, né? Essa é uma historinha para poder exemplificar da questão da sociedade viva, né? De que essa também entrada de novos sócios, ela oxigena a sociedade. Claro. Ela permite que ela possa se adaptar também às realidades que surgem, que são diferentes. Muito bem, gurizada. Chegando já na finaleira do café, viu? Passa super rápido aqui, né? A gente tem um quadro aqui, Sandro, que é o seguinte: é o outdoor do empreendedor, né? Então a gente sempre pede para os nossos poderosos, o pessoal que passa aqui pelo microfone, deixar uma mensagem para outros empreendedores, intraempreendedores, enfim. Uma mensagem que a gente brinca, né? Pensa num prédiozão ali 40x4 na Avenida Paulista, o Brasil inteiro vendo o prédio. Ou o arroba aí do quem? A gente tava vendo ali, né? Do Bruno Perini. Do Bruno Perini, pô, sei lá quantos milhões ele tá agora. Para deixar uma mensagem para outros empreendedores, para impactar, né, a galera aí. Que mensagem? Pode ser tua, pode ser... Não sei se quer um tempo para pensar, a gente entra com outro quadro aqui também. Eu tenho uma frase que eu gosto, que até a Paula, né, que trabalha com a marca pessoal, me ajuda, que dá para fazer.
né? Eu acredito que se a gente tiver persistência, se a gente tiver realmente objetivo, se a gente não desistir, dá para realizar, né? E dá para fazer, a gente está falando aqui, né, uma empresa de Pelotas, do sul do Rio Grande do Sul, que atende hoje a referência, a principal empresa de consultoria no agro brasileiro, né? A gente vai fora do Brasil, a minha regional atende a Bolívia. Então nós vamos na Bolívia, a referência é Safras e Cifras nessa área de sucessão, né? No Mato Grosso, onde é o principal estado produtor, que nós temos, né, hoje um escritório lá com 2 sócios morando, que estão, né, 2 sócios morando no escritório com 8 pessoas, agora a gente está triplicando, na verdade, o espaço, e a referência é Safras e Cifras nessa área. Então, para mim, assim, se a gente sonhar, tiver persistência, se juntar com pessoas boas e não desistir, a gente consegue fazer. Muito bem. Pô, show de bola. Nem precisou do tempinho pra pensar, não, né? O pessoal geralmente, não, dá uma esperadinha. Muito bem. Não, vamos lá. O Gotas? Pode ser o Gotas? Pode. Para cada hora investida em planejamento, 3 horas são economizadas em execução. Boa, hein? Boa, hein? Vamos de novo aí, só o pessoal que não pegou. Devagarinho. Vamos lá. Para cada hora investida em planejamento, 3 horas são economizadas em execução. Muito bom, muito bom. Frase do livro, né? Da nossa estante. Exatamente. Essa frase, ela está neste livro. Eu já ia dizer a câmera, né? Não, depois entra direitinho, né? A postagem, ainda não estou acostumada com essa nossa dinâmica do não ao vivo. Bom, então a nossa dica de hoje da estante do Café Empreendedor é um livro chamado A Dona do Negócio. Ele foi escrito pela Uliana Ferreira, que é uma empresária que trabalha, teve sua trajetória empreendedora, começou muito jovem, ela com 16 anos ela queria ser cantora e ela começou a trabalhar, construir uma carreira, né, como artista, mas a vida real bateu na porta e ela foi trabalhar então como vendedora em uma loja num shopping, né, enquanto ela fazia em paralelo a manutenção da sua carreira de cantora que ela queria. E ela se identificou com o trabalho de vendas, começou a desenvolver uma inteligência gerencial, comercial, né, surgiu a oportunidade de passar então a ser dona de um negócio no ramo que ela trabalhava. E aí, a partir daí, ela conta a sua trajetória empreendedora e, em um dado momento, ela começou a trabalhar então com formação de outras empreendedoras, né? Desenvolveu uma metodologia própria, então, sobre como... ele é um livro que ele tem uma pegada de empreendedorismo feminino, porque ela fala muito sobre questões das mulheres quando vão para esse posto de liderança, né? De estar à frente de negócios. Mas na metodologia em si tem muita coisa que independe do feminino, né, que fala sobre o processo de criação de negócio, né, o que precisa ser organizado, né, quais são as questões, por onde começa, e ela fala muito nesse livro, né, nesse método que ela traz, sobre como tu identificar também questões tuas, né, que, enfim, podem jogar a teu favor, pode jogar contra, definir propósito, né, criar objetivos, ter consistência. Então é bem legal porque a metodologia que ela propõe para a criação de negócio passa também por alguns exames no nível pessoal, né, sobre o que vai mobilizar estar à frente de um negócio. Então essa é a nossa dica, né? O resuminho está saindo aí essa semana nas nossas redes. Bem atual, assim, tipo, tem muita coisa digital. Passei os olhos aqui, já vi. Ela fala muito sobre marketing digital. Sim. Assim. Ele é publicado pela editora Gente. Já digo pra vocês. Livro curtinho. 2022, 192 páginas generosamente formatadas. Eu ia dizer, bem, uma leitura pesada. Assim, né? Tem uns exercícios também durante, né? Tem uns passos para escrever e tal. E essa é a nossa dica de hoje, então. A Dona do Negócio, o nome do livro. Muito bem, baita dica de livro. Logo mais estará nas nossas redes sociais também. E o Jabá, né, Sandro? O pessoal que quiser mais informações, saber mais sobre as safras, ou quiser conversar contigo mesmo, enfim, bater um papo, como é que o pessoal te acha as safras? Nós temos nossas redes sociais, a gente tem, né, no Instagram, LinkedIn, Facebook e também nosso site www.safrascifras.com.br e as redes sociais também, se quiserem falar, vai ser um prazer trocar essa experiência. A gente constrói sempre aprendendo, então quem quiser trocar experiências e trocar alguma questão sobre partnership, vai ser um prazer poder conversar com quem estiver nos escutando aí. Muito bem, então. Conversar com o Sandro, contratar as safras, trabalhar nas safras, né? Porque eu acho que a gente falou aqui também, para quem tem o seu negócio e está pensando, né, sobre
como estabelecer, né, o que pode vir a ser a sua política de partnership, mas acho que também falamos para intraempreendedores aqui, né, para pessoas que estão muitas vezes até fazendo um redirecionamento de carreira, alguma coisa assim. Então, quem também... quiser empreender conosco, é um convite, né? Então, eu compartilhei essa semana uma vaga que eu disse assim, quer empreender, né, junto conosco, venha trabalhar conosco, porque é bem isso, né? É trazer para empreender junto, para construir algo que tem valor, não para nós simplesmente, mas principalmente para o nosso cliente, para a sociedade, né? Para esse agro brasileiro que está movimentando a nossa economia e é o nosso principal diferencial competitivo do país. Então, quem quer se inserir nisso, numa cultura que estimula o empreendedorismo e possibilita que se torne sócio, também a gente está, né, de portas abertas para receber quem quiser empreender conosco. Não, falamos maravilha. De Safras, mas não falamos de Sandro. E para achar o Sandro, os contatos do Sandro... Sandro A. Elias no Instagram. Me acha. Maravilha. E vai ser um prazer a gente compartilhar a história lá. Show de bola então, Sandro. Obrigado por vir aqui no Café, trazer a história das Safras, a tua também. Lembrando que o Café também tem a força e o patrocínio de Sicredi, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a agência Arcona, marketing de resultado. Acesse arcona.com.br, transforme o seu negócio. E também falamos para a VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica e de pessoas além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Nós vamos fechando aqui mais uma edição do Café Empreendedor. Deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.